Oi, turma! Então, como falei para vocês no vídeo, né? Vamos começar o nosso módulo aqui, segurança do trabalho, tá? Mas aí vocês se perguntam, né? O que é segurança do trabalho? Então, segurança do trabalho, tá? Ele é todo um conjunto de políticas, normas, procedimento e as atividades práticas, tá? E preventivas. Elas devem ser adotadas aí com o objetivo sempre de fazer o melhor laboral aí a prevenir acidentes, tá? Dentro do trabalho e até mesmo doenças ocupacionais, tá bom? Então é uma atividade multidisciplinar relacionada com toda a segurança, com toda a saúde e até mesmo com a qualidade de vida daquelas pessoas, né? Que em suas ocupações aí laborativas faz o uso dessa metodologia e dessas técnicas apropriadas, tá bom? Então, segurança do trabalho a gente vai ver muita coisa interessante mesmo, vai visar aí toda a preservação da integridade física, tá? Tão física e mental daqueles trabalhadores aí, continuidade de todo o processo produtivo. Então a gente vai ver toda a atividade principal, tá? Que vem da prevenção de acidente do trabalho até mesmo da higienização, tá bom? Tem um objetivo, a gente também vai ver os objetivos, que é sempre eliminar ou controlar os riscos potenciais de acidente. Profissionais aí que também trabalham, né, como engenharia, técnicos mesmo de segurança de trabalho, tá? Tem programas PPRA, CIPAT, DDS, etc, tudo aí voltado aí para um bom melhoramento dentro da empresa. E tem a legislação também que a gente vai conhecer, tá? Temos a Constituição Federal do Brasil, temos CLT, tá? Que é a legislação aí em lei de número, rege aí a lei de número 8.213, que foi aplicado foi aplicado agora dia 24 de julho, tá? Só que aí de 1991. Então, através do Ministério do Trabalho. Então, tem muitos pontos importantíssimos mesmo para a gente agregar conhecimento aí referente à nossa segurança do trabalho. É bem legal, daí vocês, com esse conhecimento, vocês observam até mesmo no trabalho de vocês se há, né, essa aplicação da segurança de trabalho, tá? Com certeza vai haver sim, turma. Então, continuando, né? Aqui ele traz pra gente todo... Aqui ele traz pra gente o conceito, né? Para boa parte da normativa, a segurança do trabalho é uma ocupação atrelada aí ao conceito de SST, tá? Então, SST aí é Segurança e Saúde do Trabalho. Trata-se de procedimentos e metodologia legalmente estabelecida aos empregados e empregadores, que, quando aplicadas corretamente, minimizam ou eliminam a ocorrência de acidentes de trabalho, bem como agravos à saúde do trabalho. Então, ela é como uma ciência, tá, que adota e que atua em diversas maneiras dentro da nossa empresa, tá bom? A segurança do trabalho tem aí como buscar constantemente um sentido sempre de adequar o ambiente de trabalho melhor àquele trabalhador, tá? E para isso, também, o profissional ele tem que saber se adaptar. Se adaptar aí à atividade ocupacional, tá? São desenvolvidas ações técnicas, administrativas e até médicas, como, por exemplo, né, a empresa ela tem que estabelecer toda a medicina aí no trabalho, tá? Proporcionar exames médicos do trabalho, avaliar constantemente as causas de doença do trabalho, sugerir medidas corretivas, acompanhar a saúde psicológica daquele trabalhador, proporcionar vacina de acordo com o risco da função, tá bom? Quando se necessário, e registrar e manter todos atualizados os dados da segurança de trabalho com acordo com as normas vigentes.
há uma norma para isso, tá? Que as empresas têm que cumprir e aí manter toda essa atualização para, como falei, né, de acordo com as normas vigentes. Essas normas a gente vai ver bem mais lá na frente, tá bom? Por enquanto aqui tem todo o conceito, as partes principais do nosso segurança do trabalho. Com detalhes a gente vai ver ao longo do nosso módulo. Aqui ele traz pra gente, né, mais um pouco desse conceito para mais entendimento. Temos aí destacamos as seguintes ações a cargo e departamento, setor ou simplesmente ao profissional de segurança do trabalho. Estudar a legislação de segurança do trabalho, normas, técnicas e responsabilidade do empregado e dos empregados perante a causa de segurança, analisar o ambiente do trabalho no modo amplo, né, sem se restringir a uma atividade específica, analisar as causas de acidente que apliquem medidas preventivas, realizar palestra e treinamento voltado à segurança do trabalho, demonstrar a importância dessa aplicação de MPCS, tá? Demonstrar também a importância da aplicação de EPIs e avaliar aí constantemente ações e resultados implementados, corrigir ou ajustar sempre que necessário os métodos utilizados, manter as boas práticas de segurança do trabalho. Então, dentro da empresa tem toda uma medida a ser cumprida, tá bom? A empresa aí, departamento, cargos sempre vão estar observando as medidas possíveis de prevenção, tá? Para que não aconteça nada com aquele colaborador. E é importante também, muito importante mesmo, muito bem frisado que foi colocado aqui, né? Demonstrar a importância da aplicação dos EPIs, né? Demonstrar a importância do uso dos equipamentos dentro da empresa. Então, se é uma exigência, realmente para prevenir alguma coisa ruim, tá bom? Então, se na tua empresa, às vezes tu acha chato de usar aquela bota muito pesada, de usar aquele óculos também que não tem nada a ver com o teu estilo, usar luvas ou algum outro tipo de material que vocês acham que não é legal, pode até não ser legal, mas aí te previne de muita coisa mesmo. Então, é a importância que a empresa está tendo com vocês, tá bom? Agora, se você não acha que a empresa não tem importância nenhuma, aí é um caso a se observar, tá bom? Porque realmente as empresas aí ela tem que ter, tá, esse direito de aplicar toda a importância da segurança de trabalho, aplicar boas práticas, tá bom? E ter aí toda uma análise, ter um ambiente agradável, né? Um ambiente modo amplo aí, sem restringir as atividades dela. Então, ela tem que colocar todos esses pontos aqui que a gente acabou de ver, tá bom? E aqui dentro da segurança do trabalho tem as suas definições, tá? As definições que ela traz pra gente aqui. Antigamente, empregados e empregadores tinham pouco ou até mesmo nenhuma com segurança de suas atividades. No Brasil, por exemplo, uma mudança significativa foi o surgimento da CLT, né? Lembrando que a CLT aí é a consolidação das leis trabalhistas, legislação que na época contribuiu para a delimitação os deveres e responsabilidades do empregado e empregador, com o fortalecimento do Ministério do Trabalho e Emprego, o nosso MTE. O trabalhador passou a ter mais garantia e quem recorrer em casos de acidente de trabalho, aliado aos avanços regulatórios, a própria ciência parceira de segurança do trabalho serviu de suas descobertas para prevenir a alerta de grandes problemas no ambiente do trabalho. Então, é o caso da contaminação por amianto, né, e mercúrio, marcos com defesa da saúde do trabalhador. Nesse ponto, né, que ele colocou pra gente aí, finalmente chegamos numa parte de regulamentação das profissões ligadas à segurança de trabalho. Então, tem aí através da inserção ao rol, tá, da classificação
Brasileira de Ocupações, o nosso CBO. A inclusão do nosso CBO definiu muito a entender todas as ocupações e que realmente mostra um ramo de conhecimento apenas aí para mais definições da nossa segurança de trabalho, tá? Então, há uma história, né? A história da segurança de trabalho ainda está muito em construção mesmo. O mercado e as indústrias buscam cada vez mais essa segurança de uma forma de prover um ambiente de trabalho mais seguro e produtivo. Então, todo um estudo, toda uma técnica, e sempre ano a ano a empresa tenta aí aplicar algo a mais, né, para que venha tornar tudo muito seguro no desenvolvimento, no processo de desenvolvimento dos seus colaboradores. Então, tem empresa realmente que veste a camisa aí e procura segurança, né, para dentro da empresa, procura aí a segurança dos próprios colaboradores. Então, continuando aqui, deu uma travadinha, mas voltou. E aqui ele pergunta: e qual é realmente a importância da segurança do trabalho? Então, ele mesmo responde, né, que a importância de uma ciência ou atividade, tá? É difícil de calcular quando falamos em uma área que evita acidentes e salva vidas, como o caso da segurança de trabalho. É ainda mais complicado, né, estabelecer algum parâmetro, graças ao crescimento e a consequente formação de uma verdadeira cultura de segurança laboral. É possível estabelecer alguns pontos em que a segurança do trabalho são cruciais, tá? Então, esses pontos aí, dificilmente a gente vai encontrar, né, algum erro desses pontos que a segurança elabora para a empresa, né, agrega para a empresa e elabora aí para a produtividade daquele colaborador. Então, dificilmente a gente encontra erro. Dificilmente também a gente vai encontrar um profissional dentro da indústria que nunca participou de uma palestra sobre prevenção de acidentes de trabalho ou até mesmo o uso da EPI, tá? E dentro da integração. Então, a gente observa que quando a gente entra na empresa há uma integração, né, que ela faz todo aquele trabalho de te informar todo o processo de dentro da empresa, como é que funciona, e até mesmo garantir aí que você tenha aquele conhecimento sobre a segurança, né, e ao uso dos EPIs. Tá? Então, aí, se considerarmos os exames admissional e demissional como medidas, elas são vinculadas, tá, com a segurança de trabalho. Então, tenhamos isso em mente, tá bom? Temos aí 100% dos trabalhadores impactados por ela de alguma maneira, tá? E investir na segurança dos funcionários é tão bom, tanto para o empregado como até mesmo para o empregador, tá? E a importância da segurança aí reside em dois aspectos fundamentais. Ela traz para a gente toda a organização do ambiente, como até mesmo a prevenção de acidentes, tá bom? Então, essa é a visão aí da nossa importância da segurança de trabalho. Aqui tem a organização do ambiente de trabalho, como eu falei para vocês, né? Que tem a organização do ambiente e a prevenção de acidentes. Aqui vem toda a visão da organização, tá? Ela cita aqui pra gente que a segurança do trabalho possibilita a realização de um trabalho mais organizado. Isso leva não somente a evitar acidente, mas leva também ao aumento da produtividade da empresa. Toda a organização do ambiente de trabalho deixa o clima mais agradável e com certeza todos os colaboradores vão render a produzir mais. Estudos apontam aí que o rendimento de um funcionário é maior que seu ambiente de trabalho é seguro e organizado, né? Então, outro aspecto que melhora a relação
entre os empregados e empregadores é a segurança do trabalho, que estabelece aí um comprometimento mútuo, tá? Fundamental para todo o objetivo de cada um dentro de suas respectivas atividades, tá? Então é bem interessante essa organização do ambiente de trabalho. Aqui temos os conceitos gerais de higiene e de segurança do trabalho. Então, o que é higiene, né, e o que é a segurança do trabalho. Então, a higiene, ela coloca que a segurança são duas atividades que estão aí intimamente relacionadas com o objetivo de garantir toda a condição de trabalho, capazes aí de manter o nível de saúde dos colaboradores e trabalhadores de uma empresa. Então, higiene do trabalho, tá, turma? Propõe-se, né, a combater um ponto de vista não médico, tá? As doenças profissionais, identificando aí todos os fatores que podem afetar o ambiente de trabalho e trabalhador, visando sempre eliminar ou até mesmo reduzir os riscos profissionais, condições seguras de trabalho também que podem afetar a saúde. Então, a segurança é o bem-estar, tem que ser o bem-estar do trabalho, tá? Assim como a higiene do trabalho. E a segurança do trabalho já propõe aí combater também, de um ponto de vista não médico, tá? Mas entre os acidentes de trabalho, é eliminar todas as condições inseguras do ambiente, quer educando ou não, né, esses trabalhadores sempre a utilizarem medidas preventivas, tá? E as condições seguras também da higiene e saúde aí também constitui muito para o trabalho, é fundamental, tá? O material de qualquer programa de prevenção de risco que contribui muito para o desenvolvimento e o processo de produção daquele colaborador, tá bom? Então essas prevenções de riscos profissionais constitui sempre dentro da empresa, com o aumento da competitividade e com a diminuição da sinistralidade, tá bom? Então, sempre tem que haver essa diminuição. Então, segundo até mesmo a Organização Mundial de Saúde, tá? O nosso OMS, a verificação de condições da higiene e segurança, ela consiste muito em toda a avaliação da saúde para o trabalhador. E aí ela define sempre um estado de bem-estar físico, mental, social e não somente a ausência daquela doença ou até mesmo enfermidade, tá? Então é bem importante mesmo, esse conceito agrega bastante a nossa visão e melhora também, né, a entender aí por que precisamos realmente utilizar, seguir toda a exigência que a empresa nos pede. Aqui ele coloca pra gente, né, que pode-se afirmar a segurança do trabalho previne os riscos associados aos acidentes de trabalho, tá? E a higiene no trabalho previne aí os riscos associados no ambiente de trabalho. Então, em suma, o conceito de higienização, segurança, saúde no trabalho diz todo ao respeito, tá, dessas circunstâncias, de fatores aí que afetam o nosso bem-estar, o bem-estar daqueles trabalhadores, incluindo até mesmo os temporários, tá, porque tem trabalhadores temporários, então esses daí também se inclui, tá, prestadores de serviços também se inclui, e de visitantes de qualquer outra pessoa que se encontre naquela empresa, naquele local de trabalho. Então, todos eles têm que ter aí toda essa circunstância de fatores que afetam o bem-estar. Acidente de trabalho, né? O que é um acidente de trabalho, toda a definição do que a gente vai ver agora, mas ressaltando aqui, né, referente até mesmo a imagem que a gente vê aí, segundo a nossa lei de número 98 aí, que foi vista no dia 4 de setembro, ela sempre se considera o acidente de trabalho como todo aquele
tá? Que verifica no local e no tempo que está trabalhando. Ela produzindo lesões corporal, perturbação funcional, até mesmo doença que resulte numa redução da capacitação daquele trabalhador. Pode-se também notar, né, todo o ganho de inconsequências, tá? Ou até mesmo gerar morte. Então é por isso que há a importância gritante, né, dessas empresas com agentes trabalhadores para ter para evitar, na verdade, todos esses acidentes e sempre melhorar mais, tanto para o bem-estar daquele profissional físico e mental, tá bom? Então não pode se exigir muito daquele trabalhador, até porque a gente vê que são atividades, né? Pode ser a mesma, mas aí são divididas para não sobrecarregar mentalmente aquele trabalhador e não prejudicá-lo, né? Aqui ele coloca pra gente 6 pontos: local de trabalho, tempo de trabalho, lesão corporal, perturbação funcional, doença profissional e doença do trabalho. Então tudo isso pode ocorrer, tá? Se a empresa ela não aplicar uma segurança de trabalho, se ela não visar a melhoria daquele trabalhador. Temos aqui o local de trabalho, né, que é todo lugar em que o trabalhador se encontra ou deve dirigir-se em virtude do seu trabalho e que esteja aí direto ou indiretamente sujeito ao controle, tá, do empregador. Tempo de trabalho, além de período normal de trabalho, o que precede ao seu início em atos de preparação ou com eles relacionado a que lhe segue, né? Então, ainda mais a interrupção normais ou forçais aí de trabalho. Lesão corporal é qualquer dano produzido no corpo humano, seja ele leve, como, por exemplo, um corte no dedo, grave, ou a perda até mesmo de um membro, tá bom? Então, lesão corporal. Perturbação funcional é todo aquele prejuízo do funcionamento de qualquer órgão ou sentido, por exemplo, a perda da visão provocada por uma pancada na cabeça, caracteriza-se aí uma perturbação funcional. Doença profissional são todos aqueles, né, que são adquiridos aí na consequência do exercício do trabalho em si, tá? Doenças do trabalho aí são aquelas decorrentes das condições especiais e aqui até mesmo o trabalho é realizado. Então, turma, para mais conhecimento, né, ambas aí são consideradas como acidente de trabalho, tá bom? Quando uma delas decorrer aí a incapacidade para o trabalhador ou até mesmo funcionário, que pode apanhar uma gripe por contágio com colegas de trabalho, essas doenças aí, embora possa, né, ter sido adquirida no ambiente de trabalho, ela não é considerada, tá, uma doença profissional e nem do trabalho. Então, gente, vocês estão vendo 6 pontos aí que pode ser que são, né, considerados acidente de trabalho. Não coloca a gripe como um acidente de trabalho, tá? Por favor, porque ela não é acidente de trabalho. Mas, diante desses pontos aqui que eu apresento para vocês, todos eles sim são acidentes de trabalho, tá bom? Então, não confunde aí, não coloca a nossa gripezinha aí no meio, porque ela não é considerada como doença do trabalho. E aí, pode ser também ocasionar, né, pelo meio de produção, se adquirir, se a empresa ela não evita, pode-se adquirir essas doenças por meio de produção, tá bom? Mas aí muitas das empresas, ela realmente evita, ela realmente dá palestra para aqueles colaboradores, ela coloca a seta de identificação, né, para que o colaborador em toda a empresa tem seta, tem placas, tudo isso aí para evitar acidentes de trabalho. Aqui ele fala um pouco mais pra gente, né? Contudo, se o trabalhador contrair uma doença ou lesão por contaminação acidental no exercício da sua atividade, temos aí um caso equiparado a um acidente de trabalho. Por exemplo, se o operador de um banho de decapagem se queimar com ácido ou encher a tina no banho ácido, isso é um acidente de trabalho,
No outro caso, se um trabalhador perder a audição por ficar um longo período de tempo sem proteção auditiva adequada, submetido aí ao excesso de ruído gerado pelo trabalhador executado, junto com uma grande prensa, né? Isso caracteriza-se também igualmente uma doença de trabalho. Então, são dois exemplos aí que a gente vê, tá? Como realmente é uma doença de trabalho. Então, um acidente de trabalho pode levar, tá, o trabalhador a se ausentar da empresa apenas por algumas horas, o que é chamado de acidente sem afastamento, tá bom? É o que ocorre, por exemplo, quando o acidente resulta num pequeno corte no dedo e o trabalhador retorna ao trabalho em seguida, né? Então, se formos procurar no dicionário aí, podemos até mesmo então definir um acidente como um acontecimento inesperado, tá? Imprevisto ou casual aí que resulta num dano ou lesão corporal, tá? Prejuízo ou até mesmo ruína, né? Então, em higiene e segurança no trabalho, é bem importante definir a diferença que há em dano, tá, de cada um, até mesmo porque pode ser um dano corporal ou lesão ou até mesmo doença, tá? Então, há diferenciação aí, gente. Sendo assim, né, continuando aqui ainda no acidente de trabalho, um acidente pode causar uma lesão corporal, perturbação funcional, doença ou morte do trabalhador. No entanto, um acidente não causa um dano corporal, mas pode causar danos materiais. Torna-se tão importante prevenir os acidentes como incidente, porque incidente não pode levar ao acidente. Então, o que a senhora falou agora, né? Você deve estar se perguntando. Coloquei aqui uma imagem que ajuda bastante a gente entender o que ele colocou no nosso segundo parágrafo. Então, acidente, tá? Ele coloca aí pra gente que causa uma lesão corporal. Incidente não causa uma lesão corporal. Então, olha só, incidente implica acidente. Tem até a nossa coleguinha aqui, né, sentadinha aqui, ela pergunta, né, ela pensa, na verdade, eu devo reduzir os incidentes no sentido de resolver os acidentes? Com certeza, né? Isso é um fato aí que realmente tem que acontecer, tá bom? Reduzir todos os incidentes no sentido de resolver todos os acidentes, tá? E detalhar mais, né, referente a isso, referente à lesão corporal e à perturbação funcional, podemos colocar aí que a lesão corporal ou perturbação funcional pode fazer com que o trabalhador fique capacitado para o trabalho, levando ao absentismo, tá, ou até mesmo a sua ausência no local de trabalho. Então, precisamos evitar ao máximo, na verdade, evitar sempre, sempre mesmo, tá bom? Para que não se prejudique nem prejudique o próximo. Então, aqui, continuando, neste caso, estamos perante de uma situação de acidente com afastamento, que pode ser definido como uma incapacidade temporária ou permanente. Então, apresenta o parcial ou total, né, que vem aí com a incapacidade temporária, vem com a incapacidade parcial e permanente e vem com a capacidade total e permanente. Mas o que significa tudo isso, né? Então vamos lá. A incapacidade temporária, turma, é toda aquela perda da capacidade para o trabalho por um período limitado de tempo, tá? Após o qual o trabalhador ele retorna às suas atividades normais. Então não esquece isso, tá bom? A incapacidade parcial e permanente é toda uma diminuição, tá? Por toda a vida da capacidade física total para aquele trabalhador. E é o que acontece, por exemplo, quando ocorre a perda de um dedo ou de uma vista, né? Então, é toda essa capacidade física total aí para o trabalho. E a incapacidade total e permanente é a invalidez incurável para o trabalho, tá bom? Então, são, neste caso aí, perante todas as situações de acidente com afastamento, né, são definidos aí incapacidade temporária, parcialmente e permanente, total e permanente.
E aqui a gente tem as causas e consequências do acidente de trabalho. Então, olha só o que ele traz pra gente, né? Causas, todas as causas. Acidente, em geral, são o resultado de uma combinação, tá, de fatores, entre os quais se destacam as falhas humanas, falhas materiais e falhas organizacionais. Vale a pena lembrar que os acidentes não escolhem hora e nem lugar. Então, tem até um burrinho aqui, né, perdendo a corzinha dele. Então, um burrinho, uma zebra, não sei nem definir o que pode ser esse bichinho. Mas aí ele coloca, né, eu acho que é estresse. Coloca em inglês. Ele acha que é estresse, tá caindo a corzinha dele, né? Então, o estresse também pode ser considerado, tá? Aí as causas no trabalho, tá bom? Então, sempre aí para acontecer, pode acontecer em casa, no ambiente de trabalho e inúmeras locomoções que fazem, né, de um lado para o outro, tá? Sempre cumprir as obrigações diárias e quando há acidente do trabalho, né, pode-se dizer que a grande parte dele ocorre porque os trabalhadores se encontram mal preparados para enfrentar certos riscos. Então, quando se acontece esse acidente, ele não está completamente preparado. E pode até mesmo acontecer aí de aquela pessoa estar estressado, né, tá em alguma situação assim que deixou ele bastante abalado em casa e acontece algum acidente no trabalho, né? Então, tem também aquela importância de diferenciar as coisas, o que é do trabalho, e o que é de casa, tá? Então, continuando as causas, né, ele coloca aqui pra gente os pontos que seguem e apresenta de uma forma resumida as principais causas do acidente de trabalho: causas humanas, causas materiais, tá bom? Causas organizacionais. As causas humanas, gente, são todo o estresse, cansaço e distração, a falta de interesse, desmotivação, tá? Incumprimento das regras de segurança, essa negligência, ingestão de álcool e drogas, tá bom? Então, causas humanas são isso. As causas materiais são toda a ausência de planos de manutenção de máquina e equipamento, o mau estado de conservação dos materiais e equipamento, tá? Causas organizacionais são a ausência de sinalização de segurança, desorganização do espaço de trabalho, má avaliação dos riscos associados à tarefa ou ao local de trabalho, falta de informação dadas aos trabalhadores. Então, essas são as causas organizacionais. Observem que há uma grande diferença, né, da humana, materiais e organizacionais, tá? Então, não esquece desses detalhes, tá bom? Porque é importante. Agora a gente tem as consequências. As consequências traz pra gente, né? O trabalhador e empresa. Observem aí. O trabalhador é perda de autoestima, depressão, isolamento social, sensação de fardo, dependência, capacidade para o trabalho permanente ou temporário, dor, sofrimento, traumas, dificuldade financeira, perda ou até mesmo poder de comprar, tá? E as empresas aí têm um plano humano, né, de motivação, receio de colaboradores, má reputação, publicidade negativa, tá bom? Isso acontece muito em algumas empresas. Plano material, estrago, paragem da máquina de instalação, atrasos, perda de produção, perda de qualidade, rendimento, seleção ou formação de substitutos, tá? Perdas comerciais, degradação em imagem externa, prêmios de seguro maior, indenizações, gasto aí com assistência médica. Então, turma, com isso, né, se obtém aí também dentro do nosso trabalhador como empresa, temos um plano humano, tá? Que é a baixa potencial humana, e tem um plano material, que é a perda de produção, recuperação do acidentado, reformas antecipadas, e tem também despesas de reeducação e tem diminuição do poder de compra.
só acrescentando mais aqui em outro plano humano e outro plano de material, tá? Então, a gente continua aqui, noção do perigos e risco, tá? Perigo e risco tem a sua definição, ele coloca aqui pra gente que em higiene e segurança do trabalho existem dois conceitos importantes, que devem aí ficar bem esclarecido. O perigo, que pode ser definido uma condição, né, ou um conjunto de circunstâncias que tem o potencial de causar ou contribuir para uma lesão ou até mesmo morte, né? Então, a gente observa aí o perigo, a gente vai... O risco, que ele não colocou, né, mas eu posso colocar aqui para vocês, pode ser definido, tá, como o resultado medido do efeito potencial do perigo. Então, por outras palavras, o perigo pode ser definido aí como uma situação que constitui ameaça ao homem, tá? Por exemplo, o leão à solta, né? Então, é um perigo, tá? Enquanto ao risco e a consequência dessa ameaça, que por mordura, né, ou morte também pode acontecer. Mais uma exemplificação aqui para a gente ver, né, do perigo e do risco. Então, observem uma observação aí na nossa imagem, né? A gente vê o perigo e o risco, tá? Então, no perigo tem uma carga, né, suspensa, mal acondicionada, né? Vocês observam aí. Já o risco tem a queda daquele objeto aí em cima de um profissionalzinho, tá vendo? Então, tá vendo também qual a diferença do perigo para o risco? Então, só ressaltando, o perigo, né, tem na imagem, tem somente a carga mal acondicionada, enquanto o risco já tem a queda do objeto, tá? Então, a diferenciação de um para o outro. E aqui a gente fala, né, temos também riscos associados ao ambiente de trabalho e temos os riscos associados ao acidente de trabalho. Conhecendo primeiro os riscos associados ao ambiente de trabalho. Então aí ele conceitua pra gente, né, que o ambiente de trabalho tem a ver com o meio envolvente, ou seja, com todos os fatores que nos rodeiam no nosso local de trabalho. É costume ouvir falar num bom ambiente de trabalho, o qual associamos a um ambiente onde há boas relações entre colegas e chefias, boa organização, recursos materiais e humanos, higiene e limpeza, entre outros. Um mau ambiente de trabalho pode levar à perda de produtividade dos colaboradores, a conflito, desmotivação e mesmo a depressão do trabalhador, aumentando os casos de absentismo laboral. Então, referente, né, a isso, é bem importante que as empresas se preocupem com o ambiente de trabalho. Este deve proporcionar o bem-estar do trabalho, tá? Do trabalhador, na verdade. E o trabalhador motivado e saudável é um sinônimo de produtividade e maior rendimento para dentro da empresa. Então, aí a empresa faz essa analisação, tá? Que é muito importante para ela. Aqui temos riscos associados ao ambiente de trabalho que pode acontecer, né? Algumas profissões aí que a gente observa que há risco, né, nessas profissões, por exemplo, químico, né? Químico que é uma pessoa aí capacitada para conhecer, pesquisar, transformar esses materiais em produto. O químico pode atuar também em diversas áreas, aí como tais, né? Petróleo, cosmético, alimentos, medicamentos, biocombustível, análise, bebida. Então, tudo isso é um risco, tá? Biólogos também, que passam a estudar todos os seres vivos, desenvolve pesquisa em diversas áreas, inventaria toda a biodiversidade, organiza, né, coleções biológicas e maneja recursos naturais, então também há um risco, tá? Que esse profissional corre, principalmente quando sai em pesquisa de campo. Incêndio também, né, é uma profissão aí bem delicada. Psicossociais, tá? O que estuda, né, o que refere toda a relação entre o convívio social do ponto de vista a psicologia, tá?
consiste num ramo de estudo aí que abrange todo o aspecto vida social e conjunto da psicologia clínica. Então, ele faz toda uma avaliação, tá? De examinar a estrutura psicológica daquele indivíduo. Trabalhar também nessa área é um riscozinho. Ergonômicos, né? A ergonomia é a ciência que ajusta aí o trabalhador às condições laborais, numa tentativa de fazer com que o empregado permaneça confortável, né, seguro e produtivo no exercício da função. Então, como consequência, a ergonomia ela também previne a ocorrência de acidentes, tá? E doenças no trabalho. Então, aqui pra gente, né, a gente encerra aqui em riscos associados ao ambiente de trabalho, que pode ser, né? E semana que vem a gente vê o risco associado a acidente de trabalho. Aqui a gente está vendo ambiente, semana que vem a gente vê acidente, tá bom? Então a gente finaliza hoje aqui, tá? Até semana que vem. Peço que se houver alguma dúvida, vocês me chamem lá no grupo, me façam as perguntas, que aí a gente está fazendo esse debate no nosso grupinho.